Olá, pessoal. Eu queria começar pedindo perdão por soltar este vídeo que vai falar desse selo de hoje, Terra Planetária Vermelha, tão assim no finalzinho do dia. Porque, na verdade, eu não ia fazer esse vídeo. Mas a gente está vivendo um momento tão forte, tão significativo, que eu não tive como escapar desse chamado de colocar esse vídeo aqui. A gente está agora vivendo entre eclipses, né? Isso foi bem explicado no vídeo do eclipse. A gente teve a meditação do eclipse com o chamado da espada de Metatron. E hoje é também um dia em que o cronopsi é o espelho planetário. E o espelho planetário é aquele que ajuda a gente a perceber que o outro nos revela, né? E essa revelação, ela se dá através do elemento ar, que é a nossa mente. Quando a gente lê, né, a gente lê o outro, a gente lê a realidade lá fora através da nossa mente. E a nossa mente é representada nos arcanos menores do tarô pela espada. A espada foi a meditação que Arcanjo Metatron trouxe para a gente nesse dia do eclipse. E o cronopsi, sendo o espelho planetário, está falando: olha, gente, o que está tendo hoje como registro, né, da psicosfera da Terra é essa nossa capacidade de usar o outro e a realidade lá fora como um grande espelho para que a gente se conheça, para que a gente saiba exatamente o que nós estamos fazendo aqui, nesta esquina planetária, em meio a esse apocalipse now. Então eu vou rodar a vinheta e você fica aí para a gente bater esse papinho rapidinho, tá bom? Até já! Bom, a espada de Excalibur, a espada que só sairia da pedra sem nenhum esforço, sem nenhuma força, por uma alma nobre, por uma alma preparada para empunhá-la. E aí eu tirei esse parágrafo exatamente da oração de Metatron que chegou a nós na meditação do dia do eclipse. Esse poder dessa espada, ele é concedido àqueles que travaram batalhas contra suas próprias trevas e encontraram a luz dentro de si mais uma vez. Eu gosto desse mais uma vez porque não é só uma batalha que a gente enfrenta dentro de nós quando nós resolvemos realmente parar de apontar o dedo para o outro, acolher as nossas sombras, tratá-las e encontrarmos cada vez mais luz dentro de nós. Então são várias batalhas e a gente realmente ganha o poder de empunhar a nossa espada quando nós enfrentamos com verdade, com o nosso coração, as nossas batalhas internas. Então você tem realmente uma mão firme e uma alma sábia, e a luz brilha dentro de você. E o chamado da Terra agora é justamente para aqueles que sabem empunhar a espada. E aqueles que sabem empunhar a espada não fazem a guerra, não usam a espada para ferir o outro. Ao contrário, usam a espada para garantir a paz. E a gente vai entender isso direitinho quando a gente olhar para os arcanos menores do tarô. Nos arcanos menores do tarô, o naipe de espadas, ele representa o elemento ar, que por sua vez representa a nossa mente. A nossa mente é aquela dimensão da nossa existência aqui física, na terceira dimensão, que nós usamos para interpretar, perceber a realidade fora de nós, interpretá-la e então, como costumamos fazer, julgá-la, classificá-la e escolher um dos lados. No entanto, quando nós vemos aqui a justiça, né, Atenas, representada no tarô mitológico por Palas Atenas, nós vemos a justiça empunhando uma espada
que parece maior do que ela, né? Uma espada enorme, para a gente ver que ela está até ali meio sem jeito na hora de segurar aquela espada. Porque é realmente, por que que essa espada está representada dessa forma, num tamanho maior do que nós? Porque nós realmente usamos hoje a nossa mente muito mais do que qualquer das outras inteligências que nos compõem. Nós somos compostos, aqui na terceira dimensão, por 4 inteligências básicas. A inteligência espiritual, que é a que traz a nós, que nos dá a habilidade da criatividade, da imaginação. Usamos pouco a nossa imaginação e a nossa criatividade, né? Já fiz vários vídeos dizendo aqui a dificuldade que as pessoas têm em sonhar, em usar a sua imaginação para sonhar uma vida para si. Todas as pessoas com as quais eu falei isso não podem sonhar porque acreditam que só podem sonhar aquilo que cabe no dinheiro que tem no bolso. É incrível, né? A imaginação é livre, mas não usam. Então, essa é uma inteligência pouco usada. A outra inteligência é a inteligência emocional. Quando você está vivendo um drama, e eu, durante todos os anos que atuei na clínica de psicologia, a pergunta mais difícil para os meus clientes responderem, e, portanto, quando eu fazia essa pergunta, eu já avisava: olha, eu sei que vai ser uma pergunta difícil, mas vamos lá, vamos insistir em buscar a resposta. A pergunta mais difícil era, quando a pessoa trazia aquela circunstância, aquele drama, mas o que que você sentiu na hora? O que que você estava sentindo naquele momento? Gente, é impressionante. A pessoa não sabe. A pessoa sabe o que estava pensando, a pessoa sabe o que estava ouvindo, a pessoa sabe que estava se sentindo ferido, a pessoa sabe que estava se calando quando gostaria de dizer alguma coisa, mas o que ela estava sentindo naquele momento, se era raiva, se era vergonha, se era dor, se era tristeza, não sabia dizer. Então, a inteligência emocional também, a gente não é alfabetizado nas nossas emoções. Então, também não usamos. E a inteligência física, que no caso do estudo psicoesotérico que eu faço do tarô, representa o nosso comportamento, a nossa atitude. Minha gente, quantas vezes nós agimos muito diferente do que a gente pensa, sente, quer e faz? Quantas vezes a gente age de acordo com o que o mercado quer de nós, de acordo com as expectativas que o outro quer de nós, e a despeito do que realmente a gente pensa, sente e quer, não é? Então, a inteligência que nós mais usamos, e dessa forma, assim, né, meio desajeitada, é a inteligência racional mental. Porque a gente está o tempo todo recebendo informações lá de fora, o nosso cérebro processando informações e nós então pensando, né, através desse processamento de informações, e cada pensamento provoca uma emoção, cada emoção provoca um pensamento, e a gente fica nesse ciclo vicioso de sentir o que a realidade externa aciona em nós e pensando sobre o que a realidade externa aciona em nós e sentindo o que a realidade externa aciona em nós e pensando sobre o que a realidade externa aciona em nós. E cadê o punho? E cadê nós empunhando essa espada? Então, quando nós deixamos de apontar o dedo para o outro, quando nós deixamos de acusar, de classificar, de selecionar, de rotular o outro, a gente começa a empunhar a nossa espada. E a gente aprende a empunhar a nossa espada justamente quando olhamos para dentro de nós, para as nossas sombras, e deixamos de julgar as nossas sombras, deixamos de classificar as nossas sombras, deixamos de rotular as nossas sombras como verdade ou mentira, como certo ou errado, e acolhemos as nossas sombras, e curamos a nossa criança, e iluminamos o nosso ser interno. Então, isso é empunhar a nossa espada. Então, o que a justiça ensina para a gente? Primeiro que essa figura, né, de Palas Athena, ela mostra exatamente aonde que ela atua dentro da nossa psique, se nós utilizarmos essa leitura do tarô para o autoconhecimento,
que eu pratico aqui com vocês, que é uma leitura psicoesotérica, né? Eu deixo sempre aqui na descrição, disponível para você, a oficina do tabuleiro, que é quando você vai aprender exatamente como se interpretam todos os arcanos maiores do tarô, como um manual de funcionamento dos arquétipos da nossa psique. Então, a justiça, por exemplo, ela está aqui, olha, no segundo septenário, isso aqui é o segundo septenário, que é a dimensão do nosso emocional, e no primeiro ternário. E a justiça diz para a gente o seguinte, ensina para a gente o seguinte, olha só, a justiça, a lei da justiça, a lei cósmica da justiça, não é justa aos olhos de nós aqui, dos homens, aqui da nossa terceira dimensão. Não tem nada a ver com a justiça dos homens. A justiça, ela é exata. Ela é exata na medida em que ela pega o que a gente pensa, sente, quer e faz como mago, né? Como mago que somos, que trazemos o céu à terra, que ligamos o céu à terra, e nos coloca dentro de uma dinâmica exata do preto e no branco. Fazendo o quê? Fazendo com que a gente magnetize, né, nessa nossa dimensão, onde somos uma individualidade, onde somos uma indivisível dualidade, porque nós aqui encarnados na nossa personalidade, a nossa personalidade é o lado ativo, masculino, encarnado, e a nossa alma é o lado feminino, que não está encarnado, que está aqui na nossa alma, né, oculta, atrás da nossa personalidade. Por isso que as princesas dos contos de fada estão sempre dormindo, estão sempre desacordadas, estão sempre presas, estão sempre sem poder mandar nenhum sinal de fumaça para o príncipe. O príncipe, que está representado aqui por esse diabo aqui, que não tem nada a ver com o diabo da igreja, o príncipe é a nossa personalidade. Ele é que tem que desejar a princesa. Então, o príncipe, que é o nosso magnetismo, nós é que temos que perceber que aquilo que nós atraímos para a nossa vida é o resultado do que nós estamos criando com o que a gente pensa, sente, quer e faz, pelo amor de Deus. Né? Por isso que você que está aqui assistindo o canal, que já não aponta mais o dedo para ninguém, né? Que já percebe que tudo que te acontece você aceita, porque você entende que é uma criação sua, e se você criou, só você pode descriar, você já começa a empunhar a sua espada. Você começa então então tá. Então, o que eu penso, sinto, quero e faço é meu, então eu vou empunhar a minha espada e não vou usar a minha espada para ferir os outros, né? Acusando, julgando, classificando, rotulando o outro daquilo que eu não gosto nele. Lembra que o cronopsi de hoje é o espelho? O que eu não gosto nele é, na verdade, aquilo que eu não suporto em mim e que o outro faz o favor de projetar para mim, que é para eu ter a chance de perdoar no outro e, no fundo, eu estarei perdoando a mim mesmo, a minha própria sombra. Essa é a inteligência divina. Olha como o Criador, olha como a inteligência divina é absoluta, é perfeita. Se eu não suporto alguma coisa em mim, seria assim algo que me consumiria, né? Aí o outro faz o favor de projetar para mim, que é para eu poder ter a chance de perdoar no outro e descobrir depois que eu estou perdoando, no fundo, é a mim mesmo e me iluminando. Então essa é a inteligência da espada que a Terra, na nossa navegação, porque o selo da Terra que nós estamos hoje, né, trilhando, que é a Terra planetária ela faz parte da tríade que manifesta, que se conecta com o desafio nos selos vermelhos dessa onda encantada da estrela que está encerrando o castelo da matriz, né? O castelo está encerrando o Tzolk'in. Quer dizer, agora a gente está no seio da construção de uma nova matriz, de uma nova atitude
para que a gente inicie o novo Tzolk'in, né, já numa evolução, num passo evolutivo a mais. Então, a Terra é o selo que manifesta, que conecta com o desafio. Então, ela manifesta com o quê? A Terra diz o seguinte: olha, a gente está aqui para evoluir. Então, paremos de marchar. Paremos de olhar para o mundo com essa dualidade do fora-dentro, né? Do quem tem razão, né? De escolher alguém para eleger como culpado e inocente. A guerra está aí na nossa frente, a guerra está dentro de nós. E nós agora estamos sendo convidados a evoluir entre eclipses, eclipses que abrem portais para para uma nova linha no futuro para a gente, né? E agora a gente vai ter daqui a pouquinho o eclipse da Lua, que vai ser uma grande chance da gente passar uma grande borracha no passado e evoluir. Evoluir como? Através da navegação, para que a gente possa alcançar finalmente a sincronicidade. A gente não vai sincronizar com a evolução se a gente não estiver vivendo a nossa verdade, se a gente não estiver empunhando a nossa espada, que é a nossa verdade. E aí, olha o que os arcanos menores do tarô nos ensinam. Eles nos ensinam. Primeiro que você vê que o naipe de espadas é um naipe difícil, né? É o naipe mais triste, mais complicado. É um naipe que difícil você encontrar aqui uma alegria nesse naipe, né? Você encontra aqui um momento assim, uns momentos assim menos dolorosos aqui no 4 de espadas, que é quando a gente usa a mente para colocá-la para descansar, é a meditação, né? Quando você abaixa as espadas e organiza e faz uma higiene mental com a prática da meditação, ou quando você toma uma decisão, uma resolução de seguir o seu caminho, a sua verdade, a despeito de todo o mundo exterior. E você veja que a solução, né, do naipe de espadas é quando finalmente volta Palas Athena, aqui já equilibrada, aqui já empunhando a sua espada com retidão, equilibrada, né? E libertando essa pessoinha aqui das iras, né? Das hidras, que são aquela figura mitológica também, que está cheia de serpentes, e quando você quebra, né, mata uma serpente, corta a cabeça de uma serpente, nascem outras centenas naquele lugar. Então, não será através dos nossos pensamentos que nós vamos evoluir. Esse serzinho que está caído aqui é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela não vai resolver as nossas questões, porque a nossa personalidade foi construída a partir da mente. Então, é preciso que a gente realmente decida lapidar a nossa personalidade. Como? Não apontando o dedo para ninguém e assumindo a responsabilidade sobre as nossas próprias sombras, e aí então percebendo que nossas sombras, que são aquele lado escuro do nosso lado luz, que revela para nós a nossa própria polaridade, né? Elas devem ser utilizadas para que a gente vá lapidando a nossa personalidade e então criando atitudes novas, né? Criando uma atitude nova. E essa espada, que ao ser enterrada aqui, olha, empunhada para baixo, né? Ou seja, você não vai usar essa espada para julgar ninguém. Quando você perceber que a sua mente, se ela não for dominada, ela vai ferir tanto o outro quanto a você mesmo, e aí então perceber que a espada, ou seja, a nossa mente, ela deve ser empunhada para que você tome a decisão de abaixá-la, de não usá-la para fora de você. Aí, nós que estamos aprendendo a fazer isso, que estamos vencendo as nossas batalhas internas, estamos construindo uma atitude que é a atitude de paz, entendendo
que há um dinamismo, uma dinâmica, uma navegação o tempo todo, que a verdade não está comigo nem com você, a verdade está entre nós. Então, a minha verdade é a minha verdade, mas quando eu me virar do lado e for conversar com a outra pessoa, a verdade que estará entre nós ali naquela circunstância já é outra. E não significa que eu devo abandonar a minha, mas significa que eu devo ter a percepção desse sistema, de que a verdade que está ali é circunstancial. É isso que a navegação do selo da Terra representa. A gente precisa, para evoluir, a gente precisa perceber que nós estamos navegando o tempo todo, que as verdades são circunstanciais, as verdades são sistêmicas, as verdades elas valem para aquele momento, para aquele espaço-tempo. E assim eu alcanço a sincronicidade. Se eu abaixar a minha espada, eu vou poder olhar para o lado de fora e perceber quais são as sincronicidades que estão acontecendo ali no momento e quais delas entram em ressonância com a minha verdade, com aquela espada que eu conheço, empunho e sei como usá-la na hora certa, do jeito certo, do momento certo. Então, isso é o que representa. E aí eu queria só fechar esse vídeo aqui, que eu espero que não esteja muito longo, mostrando para vocês essa carta aqui do tarô, dos arcanos menores do tarô, porque essa é a única carta do tarô que fala de dor, que representa aquilo que é dor verdadeiramente para nós, né, na nossa condição humana. Nossa maior dor não é emocional. A nossa maior dor é mental, é conceitual. Essa carta que mostra 3 espadas fincadas no coração desse sujeito que está aqui. E as 3 espadas estão sendo usadas pelo masculino, pelo feminino, e uma terceira espada que seria a união desse masculino e feminino, ferindo esse coração. Sabe o que representa? Aqui está representada a dor do final de uma crença, do final de um conceito que nós tínhamos a nosso respeito ou a respeito da realidade lá fora. Então, isso é o que dói. E é isso que nós enfrentamos aqui, quando nós resolvemos deixar de apontar o dedo para o outro e resolver as nossas questões, assumindo a responsabilidade pelas nossas questões internas. A gente abandona, a gente destrói crenças internas nossas, verdades internas nossas. Então, para isso, quando a gente vê essa carta aqui, a gente entende, por exemplo, aquelas pessoas que hoje construíram as suas verdades e as suas crenças totalmente dirigidas pelas informações, pelas crenças de fora de si. Então, você imagina o desespero daquelas pessoas que fizeram suas escolhas, que tomaram suas decisões, que regraram suas vidas, que colocaram os seus talentos, tudo sendo regidos pelas informações vindas de fora. Então, essas pessoas não construíram nenhuma luz interna. É por isso que há um verdadeiro desespero no sentido de se manter aquelas crenças. Não, por favor, não destrua a crença de que papai e mamãe tem que funcionar assim, de que família é assim, de que a terra é assim, de que... Não destrua isso, porque se você destruir isso, que me pautou a vida inteira, não sobra nada de mim. Então, para nós que construímos agora, né, que já estamos trilhando esse caminho, que já empunhamos a nossa espada, que já sabemos que devemos lapidar a nossa personalidade e que, portanto, estamos aptos a construir uma nova atitude, um novo resultado daquilo que eu construo com o que eu penso, sinto, quero e faço. E aí eu já posso expressar, eu já posso aqui expressar com esse diabo, né, com essa metade minha que está encarnada, que é a minha personalidade, eu já posso expressar de verdade aquilo que eu penso, sinto, quero e faço e atrair aquilo que eu quero para mim.
e deixar de criar expectativas em relação ao outro, aí eu estou em paz. E aí eu não vou escolher nem A nem B, porque eu já sei empunhar a minha espada e já sei que as duas lâminas são minhas, fazem parte de mim. Então eu não vou escolher nem A nem B, eu vou ser criativo, eu vou usar aquilo que eu tenho, que é o meu lado espiritual, representado aqui no mago, que é a minha criatividade, é o fogo da criatividade. Eu vou criar uma nova solução, eu vou criar uma nova atitude. Eu vou deixar de ser um enterráqueo que vive com a cabeça enterrada na terra e vou ser terráqueo e vou construir a paz. Eu não vou escolher nem A nem B, eu não vou escolher torcer por ele ou por aquele, eu não vou escolher, eu vou criar uma nova atitude, eu vou criar uma nova cultura, uma cultura de paz. Esse é o chamado para nós agora. Esse é o chamado da Terra. A Terra está precisando de que nós finalmente possamos construir a paz através da atitude que expressa a nossa verdadeira paz de dentro de cada um de nós. Aí a gente constrói um mundo novo. A gente não é mais dirigido pelo mundo aí fora. Agora a gente é capaz de construir uma nova sociedade, uma nova cultura, uma cultura de paz. Gratidão. Namastê. E se você gostou do que você ouviu, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Lakesh. Eu sou